Hoje eu queria dividir com vocês uma palavra que o texto é bem conhecido, mas esses textos bem conhecidos a gente peca por não parar para meditar bem, né? Para não mastigar bem, e é isso que eu quero fazer com vocês hoje no Salmo 23. E o Salmo 23 diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Nosso Deus, nós te agradecemos pela vida dos nossos irmãos, pela tua presença no nosso meio. Pedimos que o Senhor fale conosco nesse momento por meio da tua palavra, que o teu Espírito possa fazer com que essas palavras se tornem vida em nós e possamos viver toda a riqueza da vida que nós vivemos na tua presença. Abençoa-nos, abençoa a minha vida, abençoa a vida de todos aqueles que ouvem. Colocamos tudo em tuas mãos e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando o Theo nasceu e agora com o Nathan, percebi uma coisa muito interessante. Nós, como pais, pensamos que eles precisam de muitas coisas, que os nossos filhos precisam de muitas coisas, por exemplo, de um lar, roupa, alimento, boa educação, principalmente brinquedos. Basicamente, a gente acha que os nossos filhos precisam de abundância de coisas materiais. Tentamos dar tudo de bom e do melhor, lógico, dentro das nossas possibilidades, pensando que essas coisas vão trazer felicidade aos nossos filhos. Mas quando a gente olha as coisas do ponto de vista dos nossos filhos, do Theo e do Nathan, eles não estão muito preocupados com isso que a gente pretende dar para eles. Eles não têm muita preocupação se eles vão andar no jardim de escola mais famoso ou no menos famoso, se eles vão ter carne de marca ou carne barata para comer. Eu acho que a preocupação deles não é essa. A preocupação deles, eu percebi, é que eles querem ter você, pai, mãe, perto. É o que basta para eles. Posso dar um brinquedo legal para o Theo, mas ele quer o papai para brincar junto. O Theo quer ter o seu papai perto dele porque ele sabe que quando o papai está na área, ele não precisa se preocupar com nada, porque o papai vai fazer tudo por ele. Vai dar comida, vai dar proteção, vai dar abrigo, vai dar remédio quando ele estiver doente, etc. Com o Nathan é mais fácil, né? Ele vai completar 3 meses agora. O que o Nathan quer é a mãe. É a mãe, a presença da mãe, o leite que a mãe dá, a proteção da mãe, o colo da mãe, a atenção da mãe, o amor da mãe. E é assim, estar junto de quem você ama vale muito mais do que o que essa pessoa pode te dar em termos materiais. Se o papai está perto do Theo, pode estar sol, pode estar chovendo, pode estar uma situação ruim ou boa, não tem essa. Para o Theo, para o Nathan, a nossa presença, estar junto deles é o suficiente. E o Salmo 23, escrito por Davi, é o salmo mais famoso da Bíblia. Até quem não é crente sabe de cor o primeiro versículo, o primeiro verso. Você vê no para-choque do caminhão, assim, você vê nos adesivos dos carros: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E esse salmo
é uma das mais belas expressões de amor de uma pessoa que viveu uma vida intensa na presença de Deus, como foi Davi. Davi era um simples pastor de ovelhas. Ele era o caçula de uma família com 8 filhos. Então, aos nossos olhos, Davi era uma pessoa que não teria muita chance lá de ter boas oportunidades, muito mais naquela época. Mas ele tornou-se rei, e o rei mais importante de Israel, e uma das pessoas mais importantes da Bíblia. E a vida de Davi foi uma vida tão intensa que a gente podia fazer uma novela com a vida de Davi, com vários capítulos que lidam o drama da vida dele, suspense, tragédia, alegria, tudo junto e misturado. E a gente não sabe ao certo em que época da vida dele Davi compôs esse cântico, esse poema, esse salmo, mas a gente pode ver que Davi compara a vida dele, a vida tão intensa e complexa dele, a uma simples rotina na vida de um pastor que cuida das suas ovelhas. Dizem que a ovelha é um animal muito dependente do cuidado do seu pastor. A gente imagina a ovelha, quando a gente fala ovelha, você sempre imagina aquela ovelha branquinha, não é? Tosquiadinha, meiguinha, né? Que tem aquele olhar doce, né? Só coisas boas da ovelha, mas a ovelha só pode ser assim por causa do cuidado do seu pastor. Porque na verdade a ovelha, por si só, não tem lá muitas condições de se manter no mínimo limpa. Se a gente visse, e eu já tive a oportunidade de ver uma ovelha in natura, selvagem, e ela basicamente é uma bolota de pelo cinza que fede. Porque a ovelha por si só não tem lá muita habilidade de cuidar de si próprio. E a tarefa diária do pastor é alimentar esse rebanho, as ovelhas, tosquiá-los quando é necessário, protegê-los dos predadores naturais. Quando a gente lê esse salmo, a gente vê que esse salmo não é apenas a descrição da rotina simples de um pastor que cuida das suas ovelhas e das ovelhas que são cuidadas pelo seu pastor. O salmista compara essa rotina com a nossa vida, a relação do rebanho com o seu pastor, com o nosso relacionamento com Deus. Mas como que a nossa vida tão complexa pode ser comparada a uma rotina assim, aparentemente tão simples? E é justamente esse exercício que eu proponho que a gente faça essa tarde. E particularmente esse é um salmo que eu venho meditando há algum tempo, porque ela mais ou menos cai com uma luva no momento de vida que eu estou vivendo agora. E a minha oração hoje é que Deus possa falar com cada um de vocês, revelando a grande verdade que sustentou a vida de Davi durante toda a sua existência e que sem dúvida vai sustentar a minha e a sua vida de agora em diante. Quando a gente lê o versículo 1, o verso 1, diz: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." O que vem na tua mente? Bom, pode ser que Deus cuide tão bem de mim que Ele não deixe faltar nada na minha vida, ou seja, sempre terei paz, sempre terei saúde, sempre terei riqueza, sempre terei tudo o que eu considero bom para mim e o que eu considero felicidade. Pode até ser que em alguns momentos da nossa vida ter essas coisas seja símbolo de felicidade. E Deus, Ele quer dar essas coisas para cada um. Mas eu queria que a gente pudesse entrar um pouquinho mais fundo no texto, explorando um pouquinho o que é esse não ter falta de nada. Porque quando a gente escuta e quando a gente lê rapidamente, a gente tem a nítida impressão que essa não é a realidade que a gente vive. Como assim não ter falta de nada? Eu tenho falta de muitas coisas. A resposta disso está novamente na comparação da nossa vida tão complexa a um dia normal, a uma rotina normal de um pastor que cuida do seu rebanho.
E esse salmo é um chamado, na verdade, à presença de Deus. É apenas na presença dele é que temos a plena satisfação na vida. E eu gosto de traduzir o primeiro verso desse salmo assim: enquanto o Senhor for meu pastor, não terei falta de nada. Esse enquanto é muito importante, porque realça a importância de nós estarmos juntos de Deus, na presença dele. Porque enquanto nós estivermos na presença dele, realmente, a gente não tem falta, a gente não sente falta de nada. Deus é o nosso pastor, aquele que provê a nossa sobrevivência, nos alimentando e nos dando todas as condições de crescimento e desenvolvimento. Como o próprio Deus é o nosso pastor, isso quer dizer que ele cuidará do seu rebanho de forma perfeita, a fim de que nenhuma de suas ovelhas tenha falta de nada. A tarefa principal do pastor é levar suas ovelhas a um bom pasto, a um lugar onde tem boas fontes de água. E a gente não pode esquecer que naquela época, quase 3.000 anos atrás, os pastores eram geralmente nômades, ou seja, eles se moviam de lugar a lugar, de região a região, procurando boas condições para sustentar o seu rebanho. Quando o pasto de um lugar acabava, era a tarefa do pastor levar a um outro lugar que oferecesse pasto, se possível, melhor, tivesse água melhor. É justamente dessa cena cotidiana que o verso 2 está se referindo. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e guia-me para as águas tranquilas. E quando eu leio esse versículo 2, já dá aquela paz no coração, né? Só de imaginar esse cenário, pastos verdejantes, um bosque lindo, com um riacho correndo assim. É aquele lugar onde, no final da nossa vida, a gente quer construir uma casa e ficar de boa. Ficar de boa até a bateria da nossa vida acabar. Da mesma maneira que um simples pastor de ovelhas provê alimento saudável para as suas ovelhas, o nosso Deus também está diariamente nos conduzindo de maneira a nos alimentar, nos prover e nos sustentar da melhor maneira possível. É a provisão diária de Deus. E sabe, muitas pessoas querem experimentar, querem ver a prova da existência de Deus. Eles procuram nas mais distantes galáxias se Deus realmente é Deus. Eles procuram no mais mínimo das coisas, entrando nos átomos, entrando mais ainda para ver se realmente Deus existe. Mas Deus, a existência de Deus se comprova no nosso dia a dia, porque Deus tem um cuidado especial e particular com cada um de vocês, com cada elemento da natureza, com cada elemento do universo. Na minha opinião, a provisão diária de Deus em nossas vidas é a maior prova de que Deus não somente existe, mas também se importa com cada um de nós. Deus cuida de cada um de nós. Por isso que quando Jesus ensinou a orar, ele ensinou a orar assim: dá-nos o nosso pão de cada dia. Porque Deus é o Deus que dá, sustenta a nossa vida todos os dias, não deixando faltar nada. Diariamente. Deus supre não apenas o nosso alimento, as nossas necessidades, assim como um pastor cuida das suas ovelhas tosqueando, curando as feridas, dando abrigo, mas Ele cuida da gente como um todo, das nossas necessidades mais interiores. Sem dúvida, você é um ser mais complexo do que uma ovelha. Eu não sei se a ovelha tem, por exemplo, uma noção de futuro. O que eu vou fazer daqui a 10 anos? Ele vai continuar sendo ovelha. A ovelha não tem profissão a seguir, não tem
não tem nada disso. A ovelha é só viver. Nós temos algo que parece que é a mais intenso, mais complexo. E mesmo essas complexidades, Deus nos atende em nossas necessidades todos os dias. Quando você lê o Sermão do Monte, no Mateus 6, 25 a 32, Jesus ensina sobre as necessidades da vida e como Deus, Ele supre essas necessidades plenamente. Jesus diz: por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que seja, pode acrescentar sequer 1 hora de duração à sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como uma delas. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, com quem nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Deus provê não somente o nosso sustento material, mas, sobretudo, o nosso sustento espiritual por meio da sua presença manifesta na sua palavra, por meio da sua presença manifesta nos momentos de oração, por meio da sua presença que se manifesta na nossa vida de serviço, por meio da sua presença que se manifesta em meio à nossa comunidade da fé, no meio de todos os exercícios espirituais. E por toda essa provisão que Deus nos mantém no caminho de justiça dele. O nosso pastor renova as nossas forças e nos leva sempre pelo caminho da sua vontade, onde ele pode nos prover do bom e do melhor. Meus amigos, o Senhor, nosso pastor, quer nos guiar, provendo todas as nossas necessidades físicas e espirituais, as nossas necessidades por inteiro. E é apenas na presença do nosso pastor que há provisão plena, verdadeira e duradoura. Aproveite, desfrute dessa provisão de Deus e descubra que a maior provisão que Ele pode te dar, na verdade, é com a sua própria presença. Mas como todos sabem, a vida é muito mais complexa do que apenas deitar em pastos verdejantes e mergulhar em águas tranquilas. Sabe por que o Salmo fica mais inteligível para a gente à medida que a idade passa? Quando eu era jovem, eu não dava muita importância para o Salmo, sabe? Eu lia assim e não entendia muita coisa, porque os Salmos falam muito sobre tristeza, angústia, inimigos que vêm e atacam, problemas que nascem, angústias, tal, como Deus ajuda nessas horas. E quando a gente é jovem, a gente tem pouca experiência para experimentar, para saber o que é isso. Mas cada um de vocês já deve ter noção de que a vida não é apenas pastos verdejantes. E a vida não é apenas mergulhar em um riacho refrescante. Por vez ou outra, somos surpreendidos pelas intempéries da vida. Surgem as dificuldades, as adversidades, os problemas, as tribulações, as tentações, os momentos de fraqueza, de doença, de solidão, de perigo, de risco à vida. E no versículo 4 diz: quando eu estiver passando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me tranquilizam. Repara bem, Davi não está falando se eu passar pelo vale da sombra da morte. Davi está falando quando eu passar. Percebeu a diferença? O se é condicional, o quando você vai passar um dia. Quando você passar pelo vale. Isso quer dizer o seguinte, que na nossa vida há momento
para passar pelo vale da sombra da morte. Não sei se todos sabem, mas a Palestina, lugar onde Davi viveu, é na sua maioria uma região formada por deserto. E como alimentar a ovelha no deserto? Ovelha não come areia. Ovelha não faz fotossíntese. Ovelha tem que ter pasto, tem que ter água. E a tarefa do pastor era o quê? Levar as ovelhas basicamente de oásis a oásis. Aonde naquele deserto fundo tem uma fonte de água e ao redor dele tem pasto. E para atravessar o deserto, levar o rebanho de um lugar, de um oásis para o outro, os pastores tinham que conduzir o seu rebanho pela quentura do deserto ao dia e pelos perigos do deserto à noite. 40, 50 graus de dia, 10 graus, quase zero à noite. Fora todos os predadores, os lobos, os coiotes, os cães, que estavam à espreita do rebanho para atacar a qualquer momento. Por isso que Davi fala do vale da sombra da morte, porque é escuro mesmo. É um lugar onde você vê a morte, vê a sombra da morte, vê a morte muito perto. A vida não é um mar de flores. Todos já sabem disso, não é? Se você acha hoje, com a sua idade, que a vida é um mar de rosas, um dia você vai saber que não é assim a história. Todos aqui já sabem que, dependendo das circunstâncias, temos mais momentos ruins do que momentos bons. Por causa da nossa condição de pecadores e seres falhos, inúmeros problemas e situações adversas vêm sobre nós diariamente. Porque o salmista podia dizer que mesmo dentro dessas situações de sombra da morte, ele não temia o mal. Porque as ovelhas podiam descansar mesmo quando estavam passando por uma região perigosa? Por causa do pastor. Porque o pastor está junto das suas ovelhas. E sabe por que não tememos o mal, mesmo dentro das mais piores e desesperadoras situações da nossa vida? Porque, seja aonde for, nós estamos na presença de Deus. Deus está conosco. Sabe quando Jesus nasceu? Um anjo veio falar do nascimento de Jesus. E o anjo falou assim, olha, vocês colocarão o nome dessa criança conforme Isaías, chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. A gente se esquece que Deus está conosco, mas Ele está conosco. E olha que interessante, as ovelhas são um alvo fácil para predadores carnívoros como lobos, coiotes, raposas, cães e ursos. Eles são muito vulneráveis porque a única defesa que tem para se proteger é reunir-se em um grande grupo de ovelhas. E para isso precisam da ajuda humana para se manterem vivas. E a presença do pastor é fundamental quando o perigo ronda o rebanho. Com o seu cajado e a sua vara, o pastor protegeu o seu rebanho de todos os predadores. E o Senhor, o nosso pastor, está 24 horas para nos proteger das dificuldades. Repare bem, muitas vezes Deus nos protege nas dificuldades e não das dificuldades. Para chegar a um lugar melhor, às vezes a gente tem que passar por regiões não muito agradáveis. O vale do sombra da morte, que o salmista fala aqui, é um lugar de passagem, onde Deus quer fazer valer a pena essa jornada, ensinando para cada um de nós que a presença dele vale mais do que tudo aquilo que a gente pensa importante na nossa vida. Porque no vale da sombra da morte não adianta você ter um iPad, última geração, uma cama confortável, dinheiro no bolso. Quando você está no vale da sombra da morte, essas coisas não têm nenhuma utilidade. Sabe por quê? Porque essas coisas podem
nos ajudar fisicamente. Mas quando o problema começa a ficar lá dentro do nosso coração, a única ajuda que a gente precisa é a ajuda de Deus. E o grande tchan de servir o Senhor, o nosso pastor, é que podemos ficar tranquilos, em paz, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar ruindo. Deus é o nosso porto seguro, aquele em quem podemos segurar a mão em meio às tempestades da vida. Quando os lobos, os leões estão à espreita, Deus, o nosso pastor, está diante de nós, com seu cajado e com sua vara em mãos, a nos proteger. Todos vamos passar pelo vale da sombra da morte. A grande questão não é passar ou não passar, porque eu afirmo, todos vamos passar. Se é que alguns já não passaram e se é que alguns já não estão passando, mas a grande questão é como vou atravessar o vale da sombra da morte e com quem eu vou atravessar esse vale. Meus irmãos, eu sei que muitos estão passando por momentos difíceis na vida, na família, sabe? Esse momento de crise econômica está atingindo muito fortemente cada um de nós, né? Principalmente quando a gente pensa em termos da nossa colônia de imigração. Sabe, a gente vê os nossos pais preocupados, né? A gente vê nossos pais preocupados, a gente também fica preocupado, a gente acha eu particularmente tenho uma visão meio assim, não sei se é realista ou pessimista, mas parece que no estágio que a gente está é muito difícil ver a saída, a luz no fim do túnel. Tudo isso não se resolve depondo um presidente e colocando o outro, é algo muito mais profundo, sabe? Mas eu queria trazer uma palavra de consolo para vocês nessa situação. Cara, anime-se, porque em meio a tudo isso, Deus nunca deixará de te proteger e te sustentar. Pode doer, o lugar onde você está passando pode ser desagradável, triste, mas Deus nunca deixa a gente passar pelo vale da sombra da morte sozinho. E aliás, justamente no vale da sombra da morte, em que os maiores milagres de Deus acontecem na nossa vida. É o lugar que não é o nosso destino final. É um lugar onde a morte mostra a sua sombra, mas Deus nos protege de que essa morte realmente aconteça. Aliás, Ele está à frente, abrindo o caminho para que possamos segui-lo. Sabe, um grande homem de Deus que viveu no primeiro século, Orígenes, diz o seguinte: Cristo caminha na frente como pastor e vai traçando o caminho, de modo que a ovelha pise onde ele pisou e depois convidará os amigos à sua mesa. Quando eu li essa frase, eu fiquei muito animado, sabe? Porque os momentos de provação são momentos que têm uma validade. E o que mais anima é que no final disso, Deus convidará os seus amigos para comer com Ele. Cara, isso daí tem que fazer o nosso peito se encher com um pouquinho mais de esperança nesses tempos difíceis. É na presença do nosso pastor que há a verdadeira proteção e a mais plena tranquilidade e paz, mesmo quando temos que andar pelo vale da sombra da morte. Você já teve a experiência de estar tudo ruindo ao seu redor, mas o seu coração está em paz? Eu já tive essa experiência, e isso é possível. Parece o olho do furacão, né? Está tudo quebrando ao seu redor, mas o centro há a paz. E nesse centro há a presença de Deus, e é para esse centro que Deus quer te levar. Entretanto, diante de todas as dificuldades, mais uma vez eu gostaria de animar vocês no Senhor, porque o versículo 5, Davi fala algo sensacional: preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Cálice transborda.
O Senhor é o pastor que nos honra. Muitas vezes as situações indigestas das nossas vidas estão diante de nós, não com o intuito de nos destruir. Às vezes o que Deus quer é que por meio de tudo isso, nós possamos ser pessoas melhores, cada vez mais dependentes dEle. Davi sempre teve muitos inimigos. Você lê a história de Davi, é inimigo para todo quanto é lado. O rei Saul era inimigo dele. Os filisteus eram inimigos dele. O establishment político era inimigo dele. Todo mundo era inimigo de Davi. E esses inimigos causavam todo tipo de problema a todo momento para Davi. Mas a maneira pela qual Deus abençoou Davi não foi simplesmente destruindo os inimigos de Davi diante de Davi. A maneira pela qual Deus abençoou a vida de Davi foi exaltando Davi diante dos inimigos. Note que há uma diferença muito grande. Deus pode pegar e acabar com todos os seus problemas, destruir todos os seus inimigos. É uma vitória? Sim. Mas Deus, o que Ele faz? Ele nos exalta à vista dos nossos inimigos. Para que, por meio disso, nós possamos ser honrados. E isso acaba sendo a retribuição para os inimigos. Não a destruição, mas um testemunho. Testemunho de que Deus é um Deus vivo. Sabe? Não sei se vocês têm inimigos na vida. Né? Tem? Inimigos? Né? Não sei se você tem. Eu acho que eu não tenho. Se tenho, nunca ninguém se manifestou. Mas Deus, Ele quer nos elevar diante deles. Essa é uma das maneiras de Deus fazer justiça. Sabe todos os seus problemas? Deus quer erguer você no meio de todas essas adversidades. Deus quer honrar a fidelidade de um rebanho que se mantém fiel a Ele. Deus é o pastor que honra a fidelidade do seu rebanho. Antigamente, os pastores nômades tinham um costume de receber convidados na sua tenda. E na época era símbolo de deferência, de respeito, você convidar alguém, ungir ele com óleo. Na época não tinha perfume, né? A maneira que as pessoas tinham de se cheirar bem dessas coisas era através de óleos aromáticos. Então, o anfitrião pegava o convidado e ungia ele com óleo. O anfitrião chamava ele e fazia a melhor comida que ele podia fazer para receber o seu convidado, para receber o seu amigo. Aquilo que Deus mais quer de você é tê-lo junto com Ele, receber você como um convidado especial, como um amigo. Deus quer ser o seu anfitrião. Após essa tão longa busca por alimento, após essa tão longa jornada pelo vale da sombra da morte, no fim do dia, Deus quer te receber em casa, na casa dele, passar tempo com você, consolar você, honrar você. Deus quer honrar a tua fidelidade, mas isso só pode ocorrer quando você, mais uma vez, está na presença dele. Cabeça ungida e cálice transbordando é o símbolo máximo de que Deus quer honrar você com a sua própria presença, recebendo você como um convidado muito especial. Sabe, um dia quando vocês estiverem em casa, casarem, constituírem família, vocês vão saber um pouquinho desse prazer. Esse é um prazer que eu tenho, receber gente querida em casa, né? Ah, mas você nunca me recebeu, né? Talvez você não seja tão querido assim, né? Mas os meus amigos muito chegados, eles sempre vêm na minha casa e eu sempre convido eles, e eu faço de tudo para que eles se sintam bem, né? Eu arrumo toda a bagunça do hotel, deixo tudo bonitinho, faço a melhor comida
né? Crie o melhor ambiente para que possamos estar juntos, desfrutando da presença um do outro. Né? Quando você sai com um amigo, quando você convida um amigo para vir para sua casa, para estar junto, é isso que você quer fazer, desfrutar da presença um do outro, não é? Né? Você chama o seu amigo porque você quer alguma coisa em troca dele, né? Se você for um cara legal, você vai chamar ele para você estar junto com ele, porque isso te basta. Mesmo se ele for um miséria que não trouxer nenhuma garrafa de Coca-Cola para sua casa, tá beleza, porque você não quer a garrafa de Coca-Cola, você quer estar perto dele, você quer estar junto dele, você quer comer com ele. Deus é esse anfitrião que deseja ter você todos os dias, após uma longa caminhada, para sentar-se à mesa, comer uma boa comida, bater um papo gostoso, perder-se nas horas junto com você. Essa é a imagem que eu gosto de ter de Deus, sabe? No fim do dia, Deus está a me esperar. Deus está a me esperar. Deus já pediu uma pizza de calabresa. Deus já encheu os cálices com Coca-Cola, fazendo o meu cálice transbordar. Deus já deixou tudo direitinho, esperando eu chegar para poder comer junto, beber junto, conversar, ser amigo. É justamente nesse ponto que você é diferente de uma simples ovelha. Se um pastor que se preze, cuida de suas ovelhas com todo zelo, tanto ao levá-los a pastos verdejantes, como também conduzi-los em segurança através de lugares perigosos, quanto mais não fará o Senhor, o nosso pastor? Quanto mais Ele não terá cuidado e amor para cuidar de nós, que somos ovelhas do seu rebanho. Deus nos conduz em todos os momentos das nossas vidas, a fim de que possamos desfrutar da sua presença para sempre. Meus amados, a maior honra que podemos ter da parte de Deus não é ter coisas, é estar com Ele. Essa é a maior honra. Essa é a maior honra. Se você um dia for, não vamos falar da Dilma, que talvez não, mas se você for convidado para almoçar ou jantar na Casa Branca, junto com o presidente Obama, você vai se sentir honrado. O presidente Obama vai te dar alguma coisa? Talvez dê nada. Talvez nem olhe para você. Mas o que te dá honra? Estar com Ele no mesmo lugar. Quanto mais Deus que está conosco. Quanto mais Deus que todos os dias quer receber-nos. Versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui está o clímax de todo o salmo. O que torna Deus o pastor em que nós não temos falta de nada. Para que Deus quer nos prover em todas as necessidades? Porque Deus deseja nos proteger a todo momento e nos consolar quando as situações duras da vida se abatem sobre cada um de nós. Meus amados, a resposta é tão simples que às vezes a gente nem repara. Ele, Deus, quer estar junto de nós. Deus quer que aprendamos que o mais importante de tudo e o objetivo de todas as coisas é que você esteja na presença dele. Esse versículo é maravilhoso. E se você ler com atenção, Davi não diz que ele precisa correr atrás de bondade e misericórdia. Como que é a lógica? É o contrário. Certamente, afirmação, bondade e fidelidade, misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida. Mas o que a gente tenta fazer o dia todo é correr atrás, tanto de bondade quanto de misericórdia. Tentamos alcançar as coisas boas, as virtudes, os prazeres, o favor de Deus, tudo aquilo que a gente considera bom. Contudo,
Davi diz que a bondade, a misericórdia ou a fidelidade o seguem. Por quê? Porque Davi estava na presença de Deus. E na presença de Deus, como diz o Salmo 16:11, há o quê? Plenitude de alegria e prazer eterno. A presença de Deus atrai a bondade e a misericórdia de que tanto a gente precisa. E se a gente está dentro da vontade de Deus, a gente não precisa correr atrás. Toda bondade, misericórdia e fidelidade de Deus nos seguem, porque nós estamos justamente dentro da presença de Deus. É apenas na presença dele que aprendemos que o nosso bom pastor nos conhece. É apenas na presença de Deus que temos vida e vida em abundância. É apenas nessa presença de Deus que se manifesta na nossa vida e não mais dentro de templos. O melhor lugar onde você pode estar, se assim você desejar, no seu coração. Qual que é o maior tesouro do mundo? Cara, sem dúvida nenhuma, o maior tesouro do mundo é estar na presença de Deus. É ter Deus como nosso pastor. Já pensou? Não tem outra coisa. Não tem coisa melhor. Jesus vai falar disso também. Quando Jesus, você pode ler em casa, quando Jesus ele ensina em João capítulo 10, ele a si mesmo se intitula como o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Jesus é o bom pastor que deu a sua vida em favor do seu rebanho, a fim de que as suas ovelhas permanecessem na presença dele. Sabe? Com Jesus o negócio fica mais palpável. Olhando para Jesus, a gente entende que realmente esse pastor merece ser seguido e é nesse pastor que eu posso amarrar todas as minhas preocupações. É nesse pastor que eu posso confiar até o fim, porque ele fez aquilo que nenhum outro pastor faria, que é dar a sua vida em favor do seu rebanho. Pastores normais que cuidam de rebanho, eles usam o rebanho para se sustentar. Mas o nosso bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, ele dá a vida para o seu rebanho, para que o seu rebanho esteja junto com ele sempre. É apenas nele que estamos a salvo das mãos do ladrão que vem para roubar, matar e destruir. É apenas na presença dele que temos vida e vida em abundância. É apenas na presença dele que aprendemos que o nosso bom pastor nos conhece. É apenas na presença dele que podemos reconhecer a voz do nosso bom pastor. É nele que encontramos pasto verde. É nele que encontramos proteção no vale da sombra da morte. Meus amados irmãos, permaneça na presença de Deus. Permaneça na presença de Jesus, tendo intimidade com ele. É a presença desse pastor maravilhoso que queremos ter. E é apenas nessa presença é que realmente não teremos falta de nada. Não largue o nosso bom pastor Jesus. Não saia do seu rebanho. Não abandone o seu aprisco. Busque todos os dias da sua existência estar no melhor lugar de todos, que é a presença de Deus. Hoje quero chegar junto com esse texto na seguinte conclusão: o que faz o nada me faltará ter sentido não é a concessão de ilimitadas bênçãos na nossa vida. Não é ter muitas coisas. Não é ser alguém interessante. Mas sim, apenas uma coisa: ter Deus como pastor. Estar na presença do Senhor Jesus. Permanecer nele. Habitar nele. Não nos falta nada, porque Ele está conosco. E quem tem Jesus, tem tudo. Quem tem Jesus, tem tudo. E se você tem Jesus, nada te falta, porque tem tudo. Mesmo nas situações ruins, você tem tudo o que outras pessoas não têm. Paz no coração e esperança.
Mesmo tendo muito, você tem tudo que as outras pessoas não têm. Sabedoria, humildade, discernimento. Cara, não abandonem a presença de Deus. Estejam dentro da presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar?